vida seja feita de ilusão. Pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho. Bom dia, amigos e amigas. Bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pelo carinho, pela presença em nosso encontro matutino. Hoje, entrando um pouquinho mais tarde. Ontem eu falei que nós entraríamos por volta de 5h30, 6 horas hoje, mas devido à necessidade, devido à internet e devido a outros fatores, entramos um pouco mais tarde hoje, mas estamos juntos mais um dia, graças a Deus. Hoje, dia 11 de janeiro de 2023, estamos nós direto de Barra do Piraí, aqui na região, do sul fluminense. Louvando a Deus pela graça da vida, sentado na beira do rio aqui, e embora seja um rio, parece mais um valão, né? Mas vamos nós. E meditando sobre tudo que acontece, a gente aí apresentando críticas a esse, aquele, aquela outra. Hoje nós devemos olhar para o texto de Marcos capítulo 1, versículo 40 ao 45. Durante essa semana nós estamos lendo o capítulo 1 de São Marcos, e hoje, primeira quinta-feira do tempo comum, também é a segunda semana do mês de janeiro e segunda quinta-feira do mês de janeiro, segunda quinta-feira do ano de 2024. Hoje, a gente olha para o Evangelho, a gente vê o quadro, depois de ontem, quando Jesus curou algumas pessoas, falei milhões, ou multidão que foi até Jesus para ser curado, lá em Marcos capítulo 1, versículo 29 ao 39, e termina esse capítulo, essa perícope, com Jesus indo para o deserto. Depois ele vai pregar na Galileia. E hoje, ele nesse caminho, ele encontra um leproso. O interessante é que o leproso se coloca de joelhos, de acordo com a imagem que vem à nossa mente, e ele pergunta a Jesus se quer curar ele. Você pode me curar? Talvez nós precisamos aprender duas coisas com o leproso. Primeiro, deixar Deus agir. Deixar Deus agir envolve, sobretudo, se abandonar foi de ótimo, nos abandonarmos na vontade de Deus. E o leproso, quando fala que a gente, Senhor, se queres, pode me curar, perguntar a Deus se Ele quer alguma coisa de bem, de bom para os seus filhos, para aqueles que sofrem, é algo assustador. Mas o leproso, na sua sabedoria, na sua inocência, ele só podia pedir que Deus o curasse, que Deus o libertasse. Mas, mesmo ele esperando, ele pedindo, ele teve coragem de se levantar e ir ter com Jesus. Às vezes nós queremos cura do câncer, a cura de alguma doença pesada, e nós achamos que Deus não faz por pura maldade. Sim, às vezes nós temos a mania de entender Deus como um ser maquiavélico, ruim, porque Ele permite que um pai de família fique desempregado, que uma mãe de família seja violentada. Ele permite tantas coisas e nós atribuímos isso ao Deus que nós dizemos ser o Deus de amor. Quando, na verdade, tudo que ocorre, tudo que acontece é devido às escolhas, devido à situação de nossa querida sociedade brasileira. No Evangelho de hoje, quando temos o leproso indo até Jesus, pedindo: Jesus, se queres, pode curar-me. Talvez nos falte ir até Jesus. Talvez nos falte ainda, como sociedade, como povo de Deus, como cristãos, de fato,
não apenas frequentar a igreja, mas de fato ir estar com Jesus no caminho. Uma das coisas que Jesus proíbe nessa cura é de ele ficar dizendo que foi curou. Deus não quer, Deus não precisa de aduladores, mas de adoradores. Deus não precisa de pessoas puxando o saco dele, porque ele é Deus. E nesse sentido, desse evangelho, quando Jesus proíbe esse homem de falar, é porque ele não quer ninguém vindo a ter com ele por puro interesse. A boa nova do reino que nós lemos hoje, a ordem direta de Jesus é que vá até o sacerdote. Alguém diga, então ele mandou o leproso ir para o templo. Ele manda para que o médico, para que o sacerdote comprove a cura. Quando nós obtemos uma graça, se faz necessário, e aqui nós temos a parceria, né, a ciência, a religião, ao contrário de que muitos pensam, a religião não é inimiga da ciência, como também a ciência não é inimiga da religião, uma comprova a outra. Como eu disse outro dia, alguns dizem que nós viemos do macaco, alguns dizem, nós viemos do macaco, e conta-se, né, essas ideias loucas, e a pergunta que eu fiz foi, de onde veio o macaco? Só uma explicação sobrenatural para explicar essa situação. A ordem de Jesus hoje para esse homem, para ir ir até o sacerdote para comprovar a cura, é a ordem ainda hoje da igreja quando alguém informa possível cura. Até hoje, a igreja ainda fala para os seus fiéis, comprove a cura indo até o templo, todos os milagres que a igreja diz que aconteceu, que um santo diz que foi feito, a igreja exige exames que comprovem que houve a doença e que a doença não existe mais. E ainda olhando para o evangelho de hoje, a pergunta que talvez eu tenha, você tenha, nós tenhamos em nossos corações é possível Deus permitir tanto sofrimento, uma criança recém-nascida ter certas doenças? É possível Deus permitir tanta dor, as guerras que nós conhecemos, os conflitos que nós vivemos em nosso cotidiano? É possível porque Deus ele não é o ditador que nós queremos que ele seja. Deus não é o dono como alguns querem que ele seja. Ele é o dono, mas ele é totalmente amor, ele é totalmente fidelidade ao seu projeto. E aqui, olhando para a realidade que vivemos, diante de tantas mazelas e dores, Jesus ele começa a questionar se nós estamos com ele por causa dele ou por causa daquilo que ele pode nos oferecer. A teologia cristã do século passado, início do século passado, falava seriamente sobre a necessidade de estarmos ligados ao Deus de amor. É preciso estarmos ligados profundamente, não por interesse, não apenas por cura, por apelos emocionais, mas por amor, por fidelidade, levando sempre a certeza que Deus está conosco e Ele pode, mas Ele só vai curar se nós nos colocarmos a caminho para obter tal cura. Se nós buscarmos profundamente Ele em oração, nós buscarmos profundamente a vivência cotidiana do Evangelho, seja como sociedade, seja como pessoa. Por isso, nosso tempo já estourou novamente. Fiquemos com Deus. Deus nos abençoe e nos ajude para vivermos esse novo dia que amanheceu. Bom dia, eu sou Daniel Nonato. É preciso saber viver, toda pedra no caminho você pode retirar, numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber
saber